Pronto, Vince, pode falar aí. A todos, o meu boa noite. Bom ver aí vários rostinhos conhecidos, amados, queridos. E gostaria até de abrir a tela de alguns, né? Uma saudade aí da Claudinha Fazolo. E tem outros rostinhos aí fechadinho, né? Que eu tenho muita saudade. Mas quero deixar um abraço aí para todos vocês. E dizer antes de orar que o Rafael é nosso querido discípulo, amado, é nosso futuro deputado em nome de Jesus. Nós vamos orar por ele, para que Deus possa realmente responder. E Deus tem planos com esse querido, ele, a Joana, a casa dele, né? Sou muito grato ao Senhor por todos eles. E que a gente possa orar para termos homens de Deus, assim como esse nosso querido discípulo e amado irmão. Louvado seja o Senhor. A Claudinha não abre, não, mas o Valdir abre, né? Louvado seja o Senhor. Vamos orar pelo nosso amado Rafael. Eu quero, antes da oração, pedir desculpa aos irmãos. Eu entrei para orar, para dar essa palavra. Sei que recomendar o Rafael é uma bênção, né? Eu posso recomendá-lo. E eu vou ter que sair rapidinho para um outro compromisso aqui, mas gostoso demais estar com vocês, tá? Deus abençoe vocês em todo o tempo. Vamos orar pelo Rafael e pela palavra. A Claudinha, que saudade. Obrigado, Claudinha. Foi difícil, né? Parece que ela penteou o cabelo e veio rapidinho, né? Você está bem, Claudinha. É bom. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado por esse tempo do Rafael com os irmãos. Deus, que ele possa trazer uma palavra tua, falar da vida dele, dos planos, mas, sobretudo, Deus, que a gente possa ver Jesus na vida dele e que tu possa reinar, Senhor, e todo o processo, Senhor, aprovando o teu servo, Senhor, todo o processo que pode levantar o teu servo, levanta a tua igreja. Nós cremos que precisamos de um milagre contra toda a máquina que tem por trás de tantas pessoas que não têm essa referência que o Rafael tem, mas é como se fosse a batalha mesmo. A batalha de Golias, de Davi contra Golias. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos te pedir, dá forças ao teu servo, e que o teu servo seja usado segundo o teu coração. Muito obrigado por esse tempo, e que a gente possa se surpreender com respostas que virão de ti, com esse milagre. Oramos, te pedimos pelo Rafael, por esse tempo de todos os irmãos. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Beijão, Rafael. Deus abençoe vocês. Obrigado. Deus abençoe esse tempo, tá, Jeremias? Obrigado, Vince. Valeu. Obrigadão. Querido. Desculpa ter que sair, queridão. Tchau. Um abraço. Jeremias? Sim. Posso dar sequência? Sim. Fica à vontade, Rafael. Se apresenta aí. Gente, então, é todo seu. Eu estou nessa correria, vocês perceberam, né? Agora, reta final, 9 dias de intensidade. A gente anda muito, fala muito, come pouco e dorme pouco. É um processo bem estressante, vamos falar assim, mas que a gente tem que passar por ele, porque a gente faz a nossa parte e Deus faz a parte dele. Deus vai dando graça e vai nos livrando, nos direcionando em todos esses acontecimentos que têm ocorrido. Eu vou me situar para vocês, tá? Eu sou casado com a Joana, talvez vocês vão conhecer o Rude, o pai dela, desde 2011. Nós casamos, fomos morar em Macaé e Deus nos deu uma experiência tremenda, na qual nós viemos morar em Venda Nova do Imigrante, no ano de 2012. Eu passei no concurso público da Justiça, eu fiz a graduação em Psicologia
fiz concurso no início de 2011 e em novembro de 2012, ou 22 não, 12, eu fui convocado e assumi também posse aqui em Venda Nova do Imigrante, onde o setor é chamado Central de Apoio Multidisciplinar. Aí o gurizão aí, na tela da Joana. Benjamin. Esqueci de falar, sou pai de 3 filhos, Angelina de 7 anos, Natan de 4 e Benjamin de 8 meses. E eu vim parar no setor em Venda Nova do Imigrante, que é um setor que faz perícia para a justiça, na área de psicologia e serviço social. E lá a gente faz perícia para a área de família, infância, juventude e violência doméstica. Numa área que vai de Laranjas da Terra até Dores do Rio Preto, contemplando aí 11 municípios. Então, o nosso laudo subsidia juízes nas decisões de família, abuso infantil, disputa de guarda, violência no lar. Há 10 anos eu venho fazendo isso na justiça, então a gente sabe o que é degradação humana de perto, a gente sofre muito vendo esses casos, e a gente também percebe que existe algo, o que tem mais sintomático nisso é de que o número de processos aumenta, e isso já nos mostra que a sociedade está em colapso, a caminho de um colapso. Senão, os números estariam diminuindo, não é verdade? Então, esse é o Rafael, basicamente é isso. Mexo também com café, a gente torra café desde 2016, uma micro torrefação. E eu estou presidente de uma cooperativa de consumo, hoje em Venda Nova, que são 97 cooperados na área de... como se fosse um supermercado, mas em formato de cooperativa. E o que me chamou a atenção, o que me despertou nessa área política? Como que aconteceu isso? Eu comecei, logo quando eu entrei na justiça, algumas coisas me chamaram a atenção. E o que me chamou a atenção logo no primeiro momento foi que existia uma fila de adoção. Eu não entendia nada disso, era novo naquele cenário público e legislativo. Eu achei estranho aquilo me chamou muita atenção e incomodou demais. Eu falei, como assim? Então eu não posso mais pegar o meu filho e entregar um casal em adoção? Não, isso é adoção à brasileira. Falei, como assim adoção brasileira? Mas eu já vi vários casos que deram super certo. Não existe nada errado nisso. Aquilo começou a me chamar a atenção. E aí Deus começou a me dar discernimento das coisas. E o que é isso? Eles criaram todo um aparato legal para estabelecer um direito aos homoafetivos. Na prática, foi isso que aconteceu. Só que quando você se depara com a lei, com os arranjos, você é comovido, né, com uma justificativa de que tem que ter justiça, porque tem gente que burla a adoção. Eles criam todo um aparato, uma narrativa para te convencer de que aquilo é necessário. E, na verdade, a gente sabe qual é a finalidade que está por trás daquilo. Então, isso começou a me chamar a atenção. E o meu primeiro embate também, dentro do judiciário, foi quando uma assistente social, numa reunião de equipe, ela começou a falar mal de comunidades terapêuticas. Ela começou a falar de que comunidade terapêutica tinha que deixar de existir, porque tinha que ter clínicas profissionais, com psicólogos, médicos, assistentes sociais, porque nessas comunidades terapêuticas eles trocavam uma droga por outra. Aí eu olhei para ela assim, eu falei, como é que é? Aí eu perguntei a ela assim, olha, você já viu alguma clínica com todo esse aparato profissional restaurar a vida como essas comunidades terapêuticas? Aí ela abriu um olho e falou, não. Falei, pois é, então que bom que essa droga funciona, né? Porque na concepção dela, a droga era Deus. Então ali eu comecei a demarcar um território, a travar lutas internas dentro do judiciário, onde eu comecei a ficar marginalizado enquanto categoria. Por quê? Porque a categoria de psicologia e serviço social, 90% ou 95% são de esquerda, ou seja, são coniventes com essas ideologias que têm avançado contra os nossos princípios e valores.
E quando você se levanta para se posicionar contrário, você é perseguido, ridicularizado ou marginalizado. Vocês estão me acompanhando bem, pessoal? Conseguiram entender, assim, como Deus começou a me instalar os olhos para uma realidade que eu não conhecia e talvez vocês estão começando a entender agora o processo. E aí, teve um caso emblemático que eu fui fazer numa cidade interior, aonde o caso era o seguinte, era um irmão que abusava de uma irmã adolescente. E a gente foi lá fazer o estudo para poder acabar com essa questão. E aquele caso me chamou muita atenção. Por quê? Porque era uma degradação familiar que eu nunca tinha visto antes. Olha, eram 6 filhos, um estava preso, o outro abusava da irmã, e tinha um filho síndrome de Down, extrema pobreza, num lugar ermo, a mãe alcoolista e o pai um idoso. Aquilo mexeu comigo. Por quê? Porque todo o caso, a complexidade do caso, e uma cena que não me sai da memória, que eu peguei o meu lanche da tarde e eu dei ao menino síndrome de Down para comer. Enquanto eu estou saindo com o carro, com o motorista, eu olho na janela, aqueles outros irmãos avançam sobre ele como se fosse bicho. Já viram isso? Urubu na carniça? É uma situação dessa natureza. Aquilo mexeu comigo de uma forma muito grande. E eu comecei a questionar com Deus, né, essa realidade, o que poderia ser feito, porque o Estado, as igrejas talvez nem sabiam da existência daquela família. E aí foi onde eu tive uma experiência com Deus, onde Deus colocou no meu coração de iniciar um projeto com famílias. Aí eu fiz especialização em famílias em casais, iniciamos um projeto, uma ONG chamada Instituto Sine Qua Non, que é um termo jurídico que se chama sem a qual não. Né? O amor é sine qua non, ou seja, é uma condição sine qua non. E ali ofertávamos terapia familiar de casais, orientação vocacional para os jovens, para nortear os jovens, capacitação dos pais a educar os filhos, porque os pais estão terceirizando a educação para a escola, e isso é um erro fatal, porque a formação de caráter a gente sabe que é em casa que se faz. Curso profissionalizante e mentoria do primeiro emprego. Então, era um pacote libertador para uma família desestruturada. Porque, às vezes, você resolve o quesito financeiro e a relação do casal não está boa, ou seja, aí o lar vai para a ruína. A relação pai e filho não está boa, o lar vai para a ruína. A pessoa está com dificuldade financeira, o lar começa a entrar em colapso. Então, era uma ONG para isso, para restauração de famílias. E fomos atuando de forma voluntária, custeávamos o instituto para existir. E quando a gente foi inserir o curso profissionalizante, foi onde eu tive meu primeiro contato com o poder público. Nós fomos buscar ajuda da prefeitura para ceder a máquina pesada para a gente formar operadores de máquina no curso profissionalizante. Nós não fomos buscar dinheiro, nós fomos buscar a máquina cedida, né? E ali que começou a trama política e eu enxergar o que estava por trás do poder público, executivo no caso, e da Câmara Legislativa. O prefeito achou maravilhoso o projeto, eu levei o projeto pronto, aí me jogou para o jurídico negou. Quando o jurídico negou, eu perguntei quem que era o presidente da Câmara para dar clareza na lei, porque ele negou sobre um aspecto da lei orgânica municipal. E aí ele me passou o contato, eu procurei aquele presidente da Câmara, ele fez uma reunião com todos os vereadores, achou o projeto maravilhoso, mas eles foram me cozinhando. E depois de uns 3 meses me cozinhando, eles perceberam que eu não iria desistir da ideia. Ele pediu ao procurador da Câmara, a mulher procuradora, e o diretor para me dizer, reunir comigo e me dizer que o executivo não tinha interesse no projeto. Então, ali, aí eu me indignei, falei, rapaz, eu estou aqui vindo 3 meses, indo e voltando, para você chegar agora e falar que o executivo não tem interesse. Ele está falando que não empresta porque não há clareza na lei. Então, aprova a lei e deixa ele vetar. Aí ele deu um pulo,
para trás, falou, não, essas coisas não é assim, tal, tal, tal. Eu falei, meu irmão, aqui, muito obrigado, eu já entendi o que está acontecendo. Então eu saí dali percebendo o quê? Que aquelas canetas estavam em mãos erradas. O coração daquelas pessoas que estavam ali não estava voltado a servir pessoas. E ali eu comecei a entender a importância da política para benefício social, para servir as pessoas. Então eu comecei a pensar na possibilidade de mexer com a política, tirar a caneta da mão dessas pessoas. Mas eu precisava de 3 coisas para poder decidir pela política. Eu precisava que minha esposa fosse uma comigo, eu precisava que meus pais abençoassem e eu precisava que os líderes espirituais, os irmãos, né, que cobrem a nossa vida, também abençoassem o projeto. Isso foi convergir em 2018, aonde eu me filiei a um partido, mas depois de uma experiência que eu tive com o Vince. Porque foi assim, eu conversei com a liderança local e pedi ao Vince uma agenda com ele. E ele marcou essa agenda depois da primeira reunião no Empreendedores em 2017. E nessa reunião, ele não sabia qual que era o tema da reunião, não sabia o que a gente ia conversar. Nessa reunião, o Christian veio do Chile para dar a primeira ministração. E assim, bem resumidamente, eu vou falar para os irmãos assim, ele chegou claramente na reunião e falou assim, olha, Deus vai levantar homens da igreja para governo. Deus quer levantar a igreja para governo. Ele falou toda a questão conjectural, espiritual da política e tudo, e no final ele fez essa declaração. Acabou a reunião, eu falei, Vince, a reunião que eu vim ter com você foi justamente sobre essa temática. Por que que não há ninguém da igreja se levantando na política se é tão importante, tão necessário? Aí foi onde o Vince contou a história da igreja nessa área, as decepções que passou, né? E falou do que ele conhecia, né? Da guerra que é, dos interesses, das disputas. E eu falei, Vince, eu entendo, eu consigo compreender a forma como você está falando, mas a gente sempre vai decepcionar com pessoas. A disputa de poder, ela sempre existiu na Terra. E eu tenho entendido da parte de Deus que ele tem me chamado para esse lugar, para essa missão. E ali começamos a orar. E quando foi em 2018 que o presbitério, depois de uma reunião, entendeu de me apoiar nesse projeto. E aí eu vim candidato a deputado federal em 2018. Chegamos a 7.499 votos, com apoio da igreja, com novas amizades que nós fizemos ao longo do percurso. Eu fui votado em 70 municípios e dentro da minha cidade eu fiquei com 1.625 votos. Fora da minha cidade, 5.880 mais ou menos fora. Então foi um resultado milagroso para quem nunca mexeu com política, para quem não tinha recurso financeiro algum. Eu tive R$3.000 do meu partido e na última semana o partido do Magno Malta me deu R$5.000, mas já estava muito em cima, a gente não teve... eu não sabia nem como trabalhar com o recurso. Vou confessar aos irmãos isso, eu não sabia nada de política. Tanto é que eu esperei o partido me mandar o material que só chegou depois de 21 dias de campanha. Então eu tive muita dificuldade de estar nas localidades, de estar com pessoas, de percorrer, de fazer o corpo a corpo, porque eu ficava inibido, eu não tinha material. Como é que eu ia pedir voto a pessoa, pedir um santinho, aquilo me travava muito. Bom, vindo esse resultado, as coisas continuaram a acontecer em termos de política. Eu consegui trazer mais de R$500.000 de recursos em emendas para o nosso município. Eu tive acesso a ministros em Brasília. Eu comecei a enxergar mais ainda o cenário político, eu comecei a me debruçar mais ainda para o cenário ideológico que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Então, essas questões que hoje está vindo muito à tona, eu já venho estudado isso, já venho me debruçado sobre isso já há muitos anos. E a gente percebe que a situação atual do país, ela não tem muito a piorar, não, ela já está grave. Ela já está a um ponto do colapso. Talvez você pode assustar com o que eu estou falando, mas é sutil, mas já está acontecendo.
E eu vou dar um exemplo para vocês que eu dei lá em Vila Velha. E numa reunião, talvez, numa reunião dessas online, eu acho que eu falei sobre isso. Ó, o nosso governador atual, ele já tirou a nomenclatura pai e mãe das escolas públicas. Vocês sabiam disso? Agora é filiação, é responsável 1 e 2. O Ministério Público do Estado já estabeleceu o banheiro segundo o gênero que a pessoa tem, pensa ter. Isso já é uma realidade. O próximo passo é estabelecer isso nas escolas. Por quê? Porque a intenção deles é destruir a nossa infância e juventude. Como? Com a sexualização precoce delas. E como é que você sabe isso, Rafael? Se vocês estudarem um livro chamado Eros e a Civilização, de Herbert Marcuse, quem quiser anotar, vocês vão perceber o que está por trás dessa agenda. Está por trás a legalização da pedofilia, está por trás a sexo com defuntos, sexo com animais, sexo entre pai e filho. Uma sequência de que todas as possibilidades sexuais que um ser humano pode ter, ele defende que isso tem que ser implantado na sociedade para que a família seja destruída e a fé cristã seja destruída. Porque o objetivo deles não é pecaminoso ou de santidade. O objetivo deles é destruir a fé cristã, que é a última resistência à implantação do comunismo, a implantação da nova ordem mundial, que não se retém tão somente a questão do comunismo. O comunismo é uma espécie de celeiro de escravidão para servir a nova ordem mundial, que é o que eles intentam hoje. E o outro livro, que também é importante a gente saber, ter conhecimento dele, porque nós estamos numa guerra, certo? Nós estamos numa guerra. Se você não souber que você está numa guerra, você já está perdido. Já está totalmente perdido, à mercê dessa guerra. Você é uma vítima fatal. Se você souber que você está numa guerra, você tem que saber contra o que e como lutar essa guerra. Essa guerra agora ela é ideológica, ela é mental. Então, se você pegar um livro chamado Regras para Radicais, do autor chamado Saul Alinsky, você vai perceber como esse lado que milita contra a nossa fé, contra os nossos princípios e valores, como que eles lutam essa guerra. Então, eu falei 2 livros de suma importância que todo cristão hoje que está se despertando a perceber que tem filhos, jovens, crianças, ou que tem netos, precisam estudar esses livros para que vocês entendam contra o que e como nós podemos lutar essa guerra. Rafael, você pode repetir os livros aí, fazendo favor, e os autores? O primeiro livro que eu citei foi Eros e a Civilização. O autor é Herbert Marcuse. Herbert Marcuse. Eros e a Civilização. E o segundo livro que eu citei foi Regras para Radicais. Saul Alinsky. Saul Alinsky mentoriou Barack Obama, Hillary Clinton e muitos outros revolucionários americanos. E hoje a gente está vendo em que situação se encontra os Estados Unidos, né? Assim, numa situação ideologicamente o caos. É o que está acontecendo lá em termos de ideologia. O último passo deles é acabar com a economia do país, certo? Então, gente, a gente percebe essa guerra, a gente está dentro dela, a gente não luta contra pessoas, é importante ressaltar isso, tá? Quando a gente faz os nossos enfrentamentos, às vezes de forma mais vigorosa, mais contundente, mas nunca é contra pessoas, é contra a intenção deles. O problema é que quando você faz um enfrentamento, você tem que estar plenamente disposto a ser atacado, agredido, perseguido, porque é assim que eles agem.
A intenção deles é te oprimir, é te silenciar. Então, toda vez que uma pessoa se coloca contrária ao que eles querem impor sobre nós, eles vão usar dessas regras que eu falei para vocês, que está neste manual do Saul Alinsky, Regras para Radicais. O Sérgio levantou a mão, pode falar, sim. Ei, Rafael, não, o Jeremias já era sobre a questão do livro. Tá bom, amado? Pode continuar. Eu anotei o nome aqui. Tá. Legal. Então, a realidade hoje é uma guerra entre o bem e o mal. Eu acho que vocês já estão percebendo isso, vocês já estão conseguindo enxergar isso. Nós não temos que ter receios de defender a verdade. Hoje mesmo eu estava numa reunião aqui, num bairro aqui próximo, por isso que eu atrasei um pouco, e eu perguntei para eles, o que é uma mulher? Teve gente que ficou com dificuldade. Por que ficou com dificuldade? Porque eles criaram um ambiente onde você não pode mais proferir a verdade. Quer ver um outro exemplo? O que é uma família? Nós sabemos que família é um projeto de Deus. Eles vêm querer impor sobre nós que a família é um arranjo social. Então, quem vai prevalecer nesse ambiente? Quem continuar defendendo aquilo que acredita. Se você não se defende nessa guerra, você vai ser engolido por eles. Não tem como não se indispor contra eles, porque eles não querem o diálogo, eles não querem o entendimento, eles não querem a harmonia, eles querem impor aquilo que eles acreditam, eles querem destruir os nossos princípios. E quem se levanta contra esse conjunto de coisas é o que eu falei, vai sofrer retaliação. Tá? Eles dissimulam, eles mentem, eles fazem o que for necessário para chegar ao objetivo deles. E muitas das vezes eles chegam no objetivo deles no ambiente da lei. Eles sabem que pela lei eles conseguem chegar aonde eles querem, porque geralmente nós não queremos se indispor no ambiente legal. Você sofre financeiramente, você sofre psicologicamente. Ninguém quer ser réu diante de um juiz, não é verdade? O que a gente puder fazer para não se envolver num problema processual, nós vamos fazer, porque nós somos de boa índole, nós somos cristãos, de caráter, e eles sabem disso. Então, uma das regras é judicialize o seu oponente. Ainda que não dê em nada, gera uma notícia difamatória contra você. Tudo isso que a gente está vendo contra o Bolsonaro, né? Há indícios de corrupção, sugere que há corrupção, não sei quem vira ação contra não sei quem. É essa estratégia que está sendo elaborada. Essa é uma das estratégias, né? A despiora da economia, eles usam um conjunto de linguagens também para manipular a forma de pensar. Então, hoje, o Brasil, ele é a última resistência da América Latina contra o avanço desses homens perversos, mulheres perversas, que querem acabar com a nossa fé cristã. E agora, quem são as pessoas que têm se levantado contra isso? Em termos de deputados, em termos de senadores, em termos de governadores e presidente. É isso que a igreja tem que focar hoje. Porque eu lembro que na eleição de 2018, nós tínhamos uma disputa entre Magno Malta e Contarato. Eu já sabia o que era o Contarato. Eu já sabia o que ele defendia. Só que eu não tinha influência significativa para convencer os irmãos da realidade. Então, muitos irmãos não votaram no Magno Malta por causa das questões pessoais dele na época. E eu falava, gente, essas questões pessoais, Deus vai julgar a vida dele, porque isso é uma coisa dele com Deus. Agora, em termos políticos, ele é uma pessoa que defende as nossas bandeiras e resiste contra esses avanços.
Essa defesa eu já fazia em 2018 sem conhecer o Magno Malta. Por quê? Porque eu observava o cenário e eu tinha informações. O problema é o quanto a gente tem poder de influenciar. A exemplo disso, os 12 espias. Eram 12. 2 estavam com a visão correta. 2 ressaltavam o poder de Deus, os feitos de Deus, enxergavam com bons olhos a entrada na terra e a conquista na terra. Mas 10 eram contrários. Então, o que prevaleceu diante do povo? A influência dos 10. Entendeu basicamente como que funciona? Vou dar um outro exemplo. O povo escolheu Barrabás. Mas por que o povo escolheu Barrabás? Tirando o aspecto profético, espiritual, a Bíblia diz assim, ó, que os príncipes e os anciãos influenciaram o povo a escolher Barrabás. Entenderam a questão? Então, quem tem poder de influenciar mais, alcança o poder político. E hoje, quem tem mais poder de influência sobre a nação? As grandes mídias. E vocês vão ver, se vocês pegarem hoje os telejornais, agora tudo bem, né? Nós estamos na disputa política, mas se pegar de 1º de janeiro de 2019 até hoje, o Bolsonaro sempre vai estar errado. Todos os feitos relevantes dele fez, mas apesar de Bolsonaro, foi... Entendeu como? Por quê? Porque eles manipulam a informação para influenciar o povo contrário a um governo que está indo contra um sistema de poder que sempre vigorou na nossa nação. Então, o Brasil hoje ele vive um milagre, que às vezes a gente não reconhece isso, não dá a devida relevância, mas o país hoje vive um tremendo de um milagre aos nossos olhos. Isso vai ser contado na história futura, não sei quanto de história nós vamos ter ainda quanto humanidade, mas o Brasil vive um milagre, porque um homem, conseguiu quebrar o ciclo de manipulação e de influência que o sistema de poder da nação sempre deteve. Foi um grande milagre. E agora, esse ano, a gente precisa contar com um novo milagre, que é a manutenção dele e a inserção de maioria no Congresso de deputados, de legisladores alinhados com ele. Tá? Eu queria abrir um espaço, nós já chegamos aqui a 8h15, eu queria abrir um espaço para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma ponderação, para a gente ir para a reta final desse encontro. Eu acho que eu consegui dar um testemunho assim, da nossa trajetória, o que está por trás disso, qual que é a motivação nisso. Eu confesso para os irmãos que se a gente colocar na balança, não é viável, humanamente falando, para cristão, você ter que passar por tudo isso. É sacrificial, a família sofre, a gente sofre, mas é necessário e alguém tem que entrar, alguém não, muitos têm que entrar. E eu vejo que o propósito maior não é o mandato, não é eu conseguir ganhar para deputado. O propósito maior é que muitos novos líderes de caráter cristão se levantem nas cidades, para que a coisa comece a mudar assim. Porque um mandato de deputado não vai mudar o sistema político. Vai me dar mais voz, mais influência e poder para a defesa. O mandato vai me dar isso. Mas nós só vamos mudar esse estado de coisas quando formos maioria nos locais, ocupando esses espaços que estão lá para a gente ocupar. A cura está na igreja. Na feita que a igreja se mobiliza e toma posse dos lugares. Pode falar, Sérgio. Então, amado, glória a Deus pela sua vida, seu testemunho, né? Eu, de certa forma, não te conhecia, estou te conhecendo agora. Eu provavelmente, em 2018, eu devo ter ouvido falar de você, os irmãos, talvez, e tudo mais. Você disse que teve, em 2018, 7.000 e alguma coisa de votos, né? Atualmente, hoje, nesse cenário agora, você precisaria de quanto para se eleger?
você ter uma noção, pelo menos, como é que funciona? Porque, assim, o meu pai, fazer uma breve... O meu pai sempre trabalhou com política, né? Só que eu acabei nunca político. Ele sempre trabalhou, fez campanha para prefeito, governadores, né? Hoje ele é idoso, aposentado, e eu nunca fui político. Apesar de que eu tenho 30 anos que eu estou na igreja, e naquela época a igreja tinha aquela, né, uma direção de que igreja não mistura com política, aquela coisa toda, tal, e a gente um pouco sem noção, e eu particularmente sem um bom direcionamento, um bom estudo, digamos assim, eu acabei me retraindo e não entrando na política, que era, talvez, na época, eu tinha muita vontade de fazer um curso voltado a políticas públicas, né, e tudo mais. Eu acabei nunca fazendo, não. Agora, hoje, atualmente, eu trabalho na prefeitura, não, né, na minha cidade, aqui em Nova Venécia. Eu trabalho na cidade chamada Vila Pavão, não sei se você conhece. É uma cidade, né, que predomina os pomeranos lá. E lá Então, lá hoje eu sou presidente do Conselho de Assistência Social e eu trabalho na tesouraria lá, né? E lá a cidade é muito petista, então eu costumo apanhar em algumas coisas. Lá o pomerano é muito petista, então é difícil. Mas assim, a minha pergunta hoje está voltada nessa, e inclusive o contarato. Tem aquela questão que se arrependimento matasse, né? Pra te pedir perdão, cara, é sério, é muito sério. O que uma influência faz na nossa vida, né? O que esses influências de cabeça, que não tem nada na cabeça, fazem na nossa vida, né? Alguns políticos influenciadores chegam e dizem é esse, e o Facebook sai bombando, então você acaba fazendo, atinge família, atinge filhos, atinge mãe e pai, atinge irmão, cunhado, e por aí vai. E acaba todo mundo votando nessa pessoa porque é uma influência muito grande, faz uma campanha muito pesada, né? Na minha cidade eles bombaram no Contarato, né? E aquela coisa foi. E hoje eu luto para tirar ele, sinceramente, eu luto para tirar. Mas, assim, o meu voto é o Magno Malta, né? Como eu disse no início aqui já, o pessoal sabe, meu voto é Bolsonaro, minha família é Bolsonaro, eu sou Magno Malta, né? Tudo mais. Agora, a pergunta é, seus votos aí, quanto de voto você precisaria e quanto você acha como é que está a sua situação? Do mais, muito obrigado. Sérgio, obrigado. Obrigado pela pergunta, pela participação. Olha só, eu fui testado na ONU em 2018 com 7.499 votos. Hoje, a disputa política no legislativo ela se dá dentro do partido. Ou seja, a cada 60 mil votos, o partido tem direito a uma cadeira de deputado estadual. Estou colocando assim, de praxe é isso, mas a média cai, a média do coeficiente cai. Quando um partido não alcança o mínimo, ele perde os votos e a média desse coeficiente vai caindo. Então, a média deve gerar em torno de 47 mil votos por cadeira, entendeu? Nas sobras. Então, hoje, o partido basicamente tem 7 concorrentes para 4 vagas. Certo? O nosso partido é o que vai fazer mais deputados estaduais hoje. Por quê? Porque o pessoal quer votar alinhado com o Bolsonaro. Isso é muito bom. E o que eu fiz? Se eu tive 7.499 votos em 2018, eu tenho que ter pelo menos 15 mil. Eu criei uma meta minha, mínima. 15 mil votos. Como que eu tenho 15 mil votos? Dobrando o resultado nas cidades onde eu fui votado. E a grande maioria das cidades eu tive menos de 30 votos. Eu fui votado em 70 municípios. Então, se eu tive 10 votos na cidade, eu tenho que ter 20. Se eu tive 20, eu tenho que ter 40, e assim sucessivamente. Acima de 10 mil votos, eu estou disputando a eleição. Mas eu tenho que torcer para 5 candidatos e eles fiquem com 9.800. Entendeu? Aí o risco é grande, porque você está num limiar muito próximo de todos eles ali. São 6 disputando 2 cadeiras. Certo? Eu e mais 5. Então, se eu conseguir dobrar o número de votos, é muito difícil eu perder a eleição. Tá?
Então, hoje eu tenho uma meta mínima de 15 mil votos. Trabalhando dessa forma, eu já consegui alcançar 54 municípios, trabalhando, assim, indo, visitando. Mas alguns municípios são mais difíceis de dobrar, que são os municípios que eu tive mais voto. E aí eu vou elencar para vocês os municípios. A minha cidade, Venda Nova do Imigrante, eu tive 1.625, então eu tenho que sair com 3.250. Vila Velha, eu tive 1.097, eu tenho que sair com 2.194. Vitória, eu tive 680, mais ou menos 680, então eu tenho que sair com 1.200 e pouco. Serra, 560, mesma coisa, 1.120. Cachoeiro, Itapemirim, Domingos Martins, Cariacica e Conceição do Castelo. São as cidades mais difíceis de dobrar. Então, ao longo desses anos, do ano passado principalmente para cá, eu vim assim dando mais atenção a esses municípios mais difíceis. Entende? Então, tenho feito um trabalho muito grande em Cachoeiro, que talvez eu consiga mais do que dobrar. Tenho feito um trabalho muito grande ao entorno da minha cidade, que são lugares próximos e que eu fui muito mal votado. A grande maioria das cidades do entorno eu tive menos de 30 votos. E são cidades que eu, trabalhando bem, eu consigo 100, 200 votos. Então, hoje eu tenho trabalhado assim, com muita lucidez, com muito pé no chão, porque a tendência do político é sempre estimar para cima, né? E eu já tenho feito diferente, eu tenho estimado para baixo, fazendo uma conta assim, bem racional para chegar ao resultado vitorioso. Consegui responder? Sim, mas só a partir da coligação. Não tem a coligação mais. A disputa é dentro do partido, são 31 candidatos. O Marcos... Consegui fechar a pergunta, ô Sérgio? O partido, o nome do partido. Cortou a fala. O partido é o 22, PL. Isso, obrigado. Ó. Viu aí? Magno Malta, ó. Tranquilo. O Marcos levantou a mão, pode falar, Marcos. Ei, boa noite a todos aí. Eu estou dentro do carro, saindo de Marilândia agora. Eu vim para cá para poder trazer material da campanha, inclusive, entendeu? Então eu quero falar rapidinho, porque parei aqui no posto, o sinal não cair. Porque daqui a pouco o sinal vai cair, não tem como. Eu queria passar uma experiência seguinte, interessante, no interior como é que é, né? No interior as pessoas gostam muito do adesivo e querem ganhar a eleição. E eu senti o seguinte, eles pedem muito o adesivo do Bolsonaro, mesmo só o Bolsonaro sozinho. Eu tinha uns 10 adesivos, foram todos em 1 segundo. E com o adesivo do Bolsonaro você apresenta tanto o Rafael como o Darcio, que são os 2 candidatos que eu estou apoiando. Então, eu acho que é uma estratégia interessante. Não pode faltar esses adesivos do Bolsonaro. É um chamariz, as pessoas querem, elas colocam os adesivos nos carros e você apresenta os candidatos, porque as pessoas estão cansadas desses nomes antigos da política. Entendeu? Então, eu acho que nessa reta final aí, é interessante pensar nisso na hora de chegar no interior. É uma forma de chegar fácil no eleitor também. Tá ok? Excelente estratégia. Falou, agora Gostei, eu vou seguir viagem e a live para mim provavelmente vai cair daqui a pouco. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado pelo grande apoio, irmão. Obrigado mesmo. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Fala, Andressa. Você levantou a mão? Rafael, levantei. Descobri agora que pode levantar essa mão aí. Deixa eu te perguntar, Rafael, eu acho que seria interessante você explicar também para os irmãos o trabalho do deputado estadual, né, que é o trabalho que você vai desenvolver, em nome de Jesus. E assim,
por que que é importante maioria, né? A gente teve muitas situações, inclusive na pandemia, né, que foi, que eu estava falando com o Jeremias há pouco, que a gente entendeu o real problema quando o Estado interfere diretamente em tudo que a gente faz, né? Como é importante termos irmãos, sim, na política, exatamente por conta disso, porque o Estado, de uma hora para outra, pode falar que você não pode ir para cá, não pode sair de casa, porque senão você pode ser preso. E a gente viu isso numa realidade muito grande no mundo inteiro, né? Não foi só aqui no Brasil. Então, assim, seria interessante você explicar um pouco do trabalho. Tá, bacana. Boa colocação. O que acontece? O deputado estadual, ele está limitado à esfera legislativa dentro do Estado, certo? As duas principais funções de um deputado é legislar e fiscalizar. Então, nós vamos estar lá fazendo leis estaduais que estão sujeitas às leis federais e à Constituição. Eu não posso criar uma lei dentro do Estado que não esteja sujeita às leis existentes. O único precedente que se abre é quando não existe uma lei existente, aí você pode criar uma lei dentro do Estado, desde que ela não agrida a Constituição Federal. Além disso, o deputado estadual também envia emendas, que são limitadas, e segundo a anuência do governador. O deputado estadual faz indicações ao governador de ações a serem feitas nos municípios, dentro de todos os segmentos públicos, saúde, segurança, meio ambiente, né, serviço social. Agora, o que eu vejo assim, que é de suma importância é ser voz da população, é brigar pelos direitos, brigar pelas conquistas. Existe uma máxima dentro da militância de esquerda que eles falam assim, direita é conquista. Primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei assim, caramba, direita é conquista. Depois eu comecei a pensar, eu falei, rapaz, se direito é conquista, você pode ter direito a tudo. Basta conquistar. Você pode ter direito a matar, você pode ter direito a qualquer coisa. Dentro de um princípio sem fé cristã. Entende? Então, a gente tem que tanto lutar para conquistar direitos, mas também para defender os nossos direitos. Isso que a Andressa falou está muito ligado ao direito das liberdades individuais, aonde nós temos que ter deputados que lutam pelas liberdades individuais do povo, né? Onde nós vimos aí num cenário de 2 anos atrás que as nossas liberdades foram retiradas, né? Cartão vacinal, passaporte vacinal. Epa, para aí. Então, se eu não confio numa vacina que nem foi testada o tempo suficiente para ser implantada, eu sou obrigado, então, ou seja, é uma imposição. Uma vacina que não te impede de transmitir o vírus e nem de ser contagiado. Não. Então, assim, eu não estou entrando no mérito de se é bom ou ruim, entendeu, pessoal? Estou entrando no mérito do princípio, e é o princípio da liberdade. Eu vou dar um outro exemplo de princípio que tá sendo destruído. Existe um princípio no direito que se chama princípio da presunção de inocência, certo? Ou seja, você é inocente até que se prove o contrário. Com o advento da Lei Maria da Penha, o homem se torna culpado, tendo que provar que é inocente em qualquer denúncia que uma mulher fizer contra o homem. Vocês têm noção disso? Se sua esposa quiser ferrar com a sua vida hoje, ela vai na delegacia e fala assim, o meu marido me agrediu. Logo no primeiro momento, você já fica tendo que se afastar 500 metros dela e você pode ser preso se você for pego a 500 metros dela sem ter feito nada com ela. E fica... Esse direito feminista é algo muito importante que a gente tem que começar a debater também. Porque são imposições que são feitas
por conta de uma... É real, né? É uma coisa legítima. Realmente tem muitas pessoas que sofrem na mão de outras pessoas e não tiro mérito nenhum. Mas é isso que o Rafael está falando, né? São direitos que estão sendo mudados por conta de algumas situações, como a gente já viu várias pessoas mentindo para poder realmente prejudicar outras pessoas por conta desse tipo de lei. O que acontece? Lembra que no início eu falei que eles sempre têm uma boa justificativa para estabelecer aquilo que eles querem? É muito sutil. O que eles fazem é de forma sutil, de sutilezas. Depois, lá na frente, quando a gente se despertar para enxergar, já foi, já passou, já aconteceu. Esse que é o grande perigo. Eles não vão de maneira agressiva no primeiro momento, eles vão de maneira branda, justificável, e vão avançando dessa forma. Porque se eles fizerem de forma muito abrupta, o povo reage, se levanta e vai contrário e derruba, entendeu? E aí piora a situação, porque quando a gente tem deputados sem caráter e corrupto, qualquer 50 mil reais, 100 mil reais, eles votam a favor de uma lei dessa. Então, hoje, para a Igreja de Cristo na Terra, no Brasil, é muito mais importante a escolha para os legisladores do que para os executivos. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Sérgio tinha levantado a mão e ia falar. Não, inclusive, eu fiz direito, eu não passei na OAB ainda. Veja bem, inclusive o que a irmã Andressa, né, estava comentando, sobre, você também falou sobre a Lei Maria da Penha, a mulher denuncia o marido lá, ele fica marcado. Inclusive, eu não sei dizer o nome correto, porque eu tive um colega aqui, que a ex-esposa dele denunciou ele na Lei Maria da Penha, mas deu tudo certo com ele, não foi preso, mas o cara tá marcado. Ele falou, pô, Sérgio, eu fico marcado agora, cara, minha vida inteira com a passagem na Lei Maria da Penha. E eu não consigo tirar isso das minhas costas mais. Então, se eu faço curso público, me apresento num local, parece que a pessoa lá, né, eu não sei como é que é, sabe que o cara já teve um problema com Lei Maria da Penha. Então, assim, é muito grave, cara, é muito... Eu não sei nem dizer o nome disso. Então, acho que a única prisão hoje que dá para o homem, que era alimentos na época, né? Agora é alimentos ainda, né? Quando não paga a pensão alimentícia, e Lei Maria da Penha. Porque nem para dívida não tem prisão, tem nada. Os bons antecedentes criminais, né? Ele perde os bons antecedentes. É algo terrível, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esses avanços e pedir a Deus para nos mostrar, porque a coisa é muito sutil e sempre com uma boa justificativa. E na feita que você se levanta para ir contrário, você já é brutalmente atacado. Entendeu? Se eu for falar isso abertamente hoje, sobre... Ele é contra a Maria da Penha, ele é um machista, ele é homofóbico, entendeu? Aí vai todos esses ataques vão para cima de mim. Mas não é isso, é questão do princípio. Mais alguém? Eu vou caminhar para as considerações finais, então. Beleza, Rafael, pode continuar aí. Meus irmãos, olha só, eu já fico assim tremendamente grato por essa agenda, por esse encontro. Eu falei com vocês não como um político, mas como um filho de Deus, como um discípulo, tá? Daquilo que eu tenho participado, das experiências que eu tenho tido. São muitos testemunhos, muita coisa, muito livramento. Deus tem nos dado muita graça. Mas eu preciso muito dos irmãos nas localidades. Não só com voto, mas conseguindo conquistar aquilo que eu não consigo alcançar, porque o voto para deputado ele é muito referenciado. Hoje ainda, a grande maioria das pessoas não sabem quem vai votar para deputado. Eu estou falando por experiência própria. Hoje é quinta, né? Terça, eu fui numa padaria em Cachoeiro,
todas as atendentes não sabiam quem votar para deputado ainda. Eu fui depois no posto do café ali na entrada de Alfredo Chaves, todas as atendentes não sabiam quem votar para deputado ainda. Para mim foi ótimo, porque eu entrei como um candidato e pedi o voto delas, né? Mas para o país, para o nosso estado, isso é péssimo. Por quê? Porque o sistema ele é colocado para a gente ficar focado na disputa Bolsonaro e Lula. Enquanto o legislativo, que é quem faz as leis, passa desapercebidos e os caciques conseguem manipular e manter o sistema de coisas como está. Então, por isso que a importância de vocês, se vocês entenderam o propósito disso, me ajudar a alcançar voto, a pedir voto a parente, a amigos, a conhecidos, porque o voto é igual aconteceu em 2018, por exemplo, os irmãos em Linhares votaram em mim, os irmãos de São Mateus, em Nova Venécia, Aracruz, esses lugares que eu estou falando, os irmãos votaram em mim sem eu ter ido lá. Votaram porque o presbitério pediu, a gente, de repente, fez um contato ou outro. Mas hoje a questão, a demanda é diferente. A demanda hoje, eu preciso que vocês consigam mais por mim. Pedir mesmo, qualquer oportunidade. Por quê? Se a gente não pedir ou referenciar, um perverso vai fazer. Ou a pessoa vai deixar de votar, vai votar nulo, ou em qualquer um, por falta de, às vezes, uma atitude, um pedido nosso. Então, deixo aqui esse pedido a vocês. Me ajudem a alcançar aquilo que eu não tenho alcançado. Eu vi que o irmão Sérgio tem uma posição de honra, uma posição de influência em 2 municípios. Você pode me ajudar muito, Sérgio, dentro da sua posição. Eu quero te encorajar a não desistir. Se você tem, em algum momento da sua vida, você se sentiu vocacionado à política, eu quero te encorajar a entrar, a se envolver, a colocar o seu nome à disposição. E aquilo que depender de mim, das experiências que eu tive, a gente fez um vereador, eu construí a política como presidente de partido, então eu sei como os bastidores funcionam. O que você depender de mim, eu estou à sua disposição para te servir nessa área. Amém. Tá? Isso aí você me passa seu número direitinho, Santinho, melhor, para mim pegar o seu número. Que eu tenho uma prima que eu vou tentar ver se eu pego voto para você lá. Ver se ela vota em você. Eu tenho posso ver. Eu vou passar o contato do Rafael para você, Sérgio, aí você entra em contato com ele. Outra coisa que é bom a gente frisar aqui, Rafael, por quê, né? Às vezes as pessoas perguntam por que a igreja agora está se envolvendo com política. Eu acho que a resposta seria antes tarde do que nunca. Nós acordamos, né? Nós já temos um tempo que a gente ficava realmente, como igreja, a gente ficava meio que afastado, né? Meio que observando, mas Deus tem nos chamado a isso, né? A acordar. Então, às vezes eu vejo alguns irmãos assim, meio que achando que nós estamos perdidos. Não, nós estamos nos achando e acordando para uma nova realidade. Amém? Amém. Vamos encerrar? Que eu já vou para uma outra agenda aqui no bairro Coramalo, em Cachoeiro. Beleza. Obrigado, Rafael, então. Realmente seu tempo aí, obrigado pela sua disposição. Vou pedir aí o Adnilson para orar por esse tempo, agradecendo. Vou pedir o Sérgio, que está aí, ao vivo aí, Sérgio. Ora por esse tempo aí, ora pela vida do Rafael, né? Que o Senhor conduza todas as coisas. Muito obrigado, Rafael. Um abraço a todos. Amém. Pode falar. Pode falar. Não, eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço o tempo. Eu acho que isso é uma quebra de paradigma, enquanto igreja, né, enquanto irmãos, mas importantíssimo para esse tempo. Importantíssimo. Eu acho que se a gente não fizer política, nós vamos sofrer política. Então, é muito importante. Como cidadãos, mesmo sendo cidadãos do reino,
Nós somos cidadãos na terra, nós somos pagadores de impostos, nós somos prestadores de serviços, produzimos, e a política precisa dos homens de Deus lá. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por mais essa reunião com os irmãos aqui, Deus. Nós queremos que você já está fazendo algo grandioso em nossa vida, na vida dos irmãos, na vida do Rafael Monteiro. Deus, eu te peço nessa noite, Pai querido, consiga, em nome de Jesus. Nós sabemos a intenção do Rafael, nós sabemos a intenção dos irmãos políticos no meio político, que são boas, mas em nome de Jesus, Pai querido, quero estar abençoando a vida do Rafael, para que ele consiga chegar nessa vaga, Deus, em nome de Jesus. Os irmãos possam se dispor, que nós, irmãos, conseguimos voto para Rafael Monteiro, conseguir colocar ele lá dentro, para representar não só o povo, mas representar a sua palavra, Deus, representar Jesus naquele lugar, Deus, levantar o estandarte, as nossas bandeiras, Deus, em nome de Jesus. Te pedimos, Pai, encarecidamente, ensina-nos a votar, ensina-nos, Senhor, a colocar os irmãos na política, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos mesmo pela vida do Magno Malta, Pai, que eles consigam aí entrar nessas vagas, Pai, em nome de Jesus, representar os evangélicos, representar nós como irmãos, representar Jesus naquele lugar, Deus, em nome de Jesus. Abençoe a vida do Rafael no dia a dia, Pai, a família do Rafael, que o Senhor esteja com ele cada dia, em nome de Jesus. Levanta-o, em nome de Jesus. Amém, Deus. Muito obrigado por esse ensinamento, Rafael, que está passando aqui sobre o que é um deputado, o que é uma vida política, e esteja capacitando ele dia após dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rafael, tem um camarada aí que é bem político, meu cunhado Emerson. Eu lembro dele. Você conhece, né? Eu estava escutando, aí eu só queria falar, eu estou fazendo de tudo, pedindo voto para o Rafael aqui, mas aqui a família toda vai votar, só que o difícil, dessas pessoas que eles falam assim, eu tenho compromisso com fulano, eles arrumam um compromisso, sabe, compromisso de campanha, vamos dizer assim, Então, mas eu estou tentando fazer de tudo, estou pedindo voto aí à vontade. Vamos ver. Obrigado, Se irmão. Deus abençoe.